Olá, seja bem-vindo à nossa aula sobre Software Engineering and Business Model. A priori, vamos falar sobre requisitos de software, que são essenciais para o planejamento, projeto e para todo o desenvolvimento de software e diversas tecnologias. Requisitos de software. Existem dois tipos, funcionais e não funcionais. Os funcionais são os iniciais que o cliente pede, seja um outro business ou uma pessoa física. Por exemplo, preciso de um software com um determinado design que execute determinada tarefa, que gere relatórios sobre o faturamento da empresa, sobre as vendas por mês, por ano, que registre todas as transações, registre dados sobre os clientes, sobre os fornecedores, sobre os funcionários, que auxilia a contabilidade. Então são requisitos funcionais porque exigências que o software deve possuir, o cliente pediu. Requisitos não funcionais, entretanto, são exigências que não são vistas claramente no início, mas que também, dependendo da linguagem e das tecnologias utilizadas, acabarão sendo necessárias para a boa execução e sucesso do software. Por exemplo, se pensarmos já na prática, vamos executar um software em Java. Então, obrigatoriamente, é um requisito não funcional que ele vai precisar de classes, que essa linguagem exige isso. E também ele vai precisar ser muito bem organizado e pensado antes, devido a essa exigência mais de classes. Então, ali não vai bastar ter apenas métodos e funções, mas muitas classes. Vamos ter que pensar a questão de hierarquia, uma certa organização de classes conversando entre si. Outro exemplo de requisito não funcional, vamos precisar de banco de dados, seja relacional ou não relacional, por exemplo, SQL, MySQL, MongoDB, MariaDB, Postgre. E nós também precisaremos, claro, de uma certa capacidade do servidor, seja ele na nuvem ou seja um servidor físico, vai precisar de uma boa memória RAM e um bom processamento. Isso também são requisitos não funcionais, embora não relativos exatamente ao software, porém pode-se pensar que são requisitos de toda a tecnologia, ele já faz parte de hardware. Agora, um requisito não funcional, por exemplo, pode ser que tenhamos que fracionar mais o software em mais funções, ao invés de fazer funções enormes, tipo poucas funções enormes, fazer 100 funções menores, porque isso ajuda a reduzir a quantidade de memória necessária na memória RAM para executar cada tarefa, o que vai auxiliar bastante a velocidade de toda essa tecnologia. Também pensando mais hands-on, com exemplos, se formos projetar um foguete, alguns requisitos básicos, assim, vamos comparar metaforicamente, o foguete, toda tecnologia tem requisitos. Ele não pode ser muito pesado, tem que ser um pouco leve, porque a força de combustão deve ser maior que a força da sua massa sendo puxada pela gravidade. Além disso, deve ser resistente a altas temperaturas, resistente à pressão do vácuo e a altas pressões também, porque no início da atmosfera, alta velocidade, ele vai encontrar alta pressão até referente à atmosférica da velocidade, pois assim também como se anda num carro em alta velocidade, horizontalmente existe a força do vento, e esses são requisitos, vamos dizer, funcionais do foguete. Requisitos não funcionais, se a gente pensar, vai precisar usar hidrogênio. Por quê? Porque na tecnologia que a gente vai usar, que é a combustão, é o melhor combustível para essa operação. Ele vai precisar armazenar bastante combustível, vai precisar ter circuitos eletrônicos, vai precisar ter um computador também, um certo interface a uma máquina, ou seja, no mínimo alguma tela, botões ou teclado, alguma coisa para controlar. Requisitos não funcionais para que possamos executar os funcionais. Além disso, como o nosso objetivo é fazer um software engineering com métodos ágeis, podemos pensar em Scrum, Kanban. Kanban, resumidamente, é sempre buscar
evoluir seus métodos, suas táticas de execução de software ou de planejamento de projeto. Ou seja, se você em um certo projeto se identificou que poderia ter feito algo melhor, no próximo você já melhora, ou se possível no mesmo software também, recodificar ele, fazer uma reengenharia, enfim. Além disso, desse Kanban que eu falei, o Scrum baseia-se em dividir a execução, a implementação do software. Ou seja, você não executa, não implementa todas as suas funcionalidades de uma vez só, você executa uma parte, envia para o time de teste ou para o cliente, ver se ele gostou. Ou seja, o que você executou também tem que mostrar alguma coisa ali para o cliente, algumas telas, algumas funcionalidades. E aí, mesmo que não esteja 100% pronto, por exemplo, não tenha todas as telas ainda, nem todos os botões estejam funcionando, aí você manda para a qualidade e para o cliente. Aí você recebe o feedback, você já continua a construir as próximas funcionalidades, mas já melhorando o que o cliente possa não ter gostado das funcionalidades iniciais, das primárias. Ou se ele quis mudar os requisitos dele, pois isso ocorre muito no meio empresarial e de desenvolvimento de software no geral. Ocorre, por isso é um padrão dos métodos ágeis. Você, por exemplo, varia de empresa para empresa, mas entre 1 a 3 meses você pedir uma avaliação para a qualidade e, se possível, para o cliente também. Digamos que se for um software muito complexo, é exigido que seja mensalmente. Então, basicamente, isso é o Scrum. Aí você constrói certas funcionalidades, por exemplo, página inicial, mostrou para a qualidade do cliente. Depois constrói páginas laterais, páginas dos usuários, depois outras. E assim vai progredindo e você não perde muito tempo. Ao invés de construir todo o software e depois no final o cliente querer modificar muita coisa, você tem que modificar, porque às vezes uma modificação pode exigir que se mude bastante código, então isso seria um grande atraso. Após você definir os requisitos e seguir esses padrões de Scrum e Kanban, deve-se fazer pesquisa de métodos e funções específicas da linguagem desejada. Então você escolher uma linguagem, seja Java, Python, Node, JavaScript. Então vai pesquisar métodos e funções específicos para poder executar aquele requisito. Ou seja, vamos supor, uma certa página vai ter o requisito de gerar um relatório PDF das vendas. Então você vai pesquisar métodos para acessar os dados que estão no banco de dados salvos, para filtrar eles, juntar na linguagem específica, por exemplo, se for Node, para extrair os dados de MySQL do banco de dados, para filtrá-los, juntá-los, aí organizar, então modelá-los ali, e aí gerar um PDF a partir desses dados específicos, e salvar o PDF ou mostrar ele de alguma forma para o usuário. Então, a pesquisa desses métodos, ou se o engenheiro de software já conhecê-los, então isso deve ser feito para cada requisito, funcional e não funcional. Deve-se também implementar a princípio as funcionalidades principais, claro que também aquelas que você vai mostrar no Scrum do mês, né? Ou seja, até a próxima avaliação da qualidade. Mas é o ideal que essas funcionalidades que vão ser primeiro avaliadas sejam as principais. Assim você já inicia, porque muitas vezes uma funcionalidade pode interferir na outra. Então é o ideal que faça primeiro as principais e as outras funcionalidades vão meio que se curvar para as principais, ou seja, elas vão se adaptar às principais. Às vezes, vamos supor o seguinte, uma funcionalidade de gerar o PDF, vamos pensar outro exemplo, uma funcionalidade de salvar os dados do usuário. E aí você vai pensar no design da página. Então, o design da página deve adaptar-se a quais dados que o usuário vai salvar. Se forem muitos dados, aí ou a página vai ter que ser mais comprida,
ou então você comprime lá os campos para preencher. Por exemplo, ao invés de ter vários campos, nome, endereço, telefone, você faz campos menores, os quais quando você passa o mouse ele se expande, aí depois contrai de novo, aí do lado cabe mais outro campo. Então, nesse caso, o design está se adaptando a outra funcionalidade que exige vários dados do usuário. Então, vindo a parte de testes, o ideal que se faça mensalmente ou a cada 3 meses, de 1 mês para 3 meses, pode ser bimestral também. Testes por um especialista em qualidade, muitas vezes nós chamamos de QA, às vezes, Quality Assurance. Enfim, o ideal é que haja uma pessoa separada do time de engenheiro de software para fazer os testes de qualidade, se possível também mostrar software funcional para o consumidor. Aí então observa-se o relatório dos testes e do cliente, pega todo esse feedback e projeta-se, faz-se um novo planejamento. Antes, o planejamento é essencial, tanto na definição de requisitos, no projeto de software de várias tecnologias. Então, todo início de um Scrum, todo início, vamos dizer, de mês, caso for mensal, os testes, aí é bom que se pegue pelo menos algumas horas para fazer um novo planejamento, para um novo reprojeto do que vai ser executado, porque se mudou os requisitos, então isso deve ser considerado, planejado, ou se houve algum problema, ou se decide que, caso se observe que alguma tecnologia, algum método vai ser melhor do que outro, então mudar, passar a implementar essa tecnologia. Então o planejamento é essencial e no projeto. Então também deve ter uma divisão boa, uma delegação. O líder do time de engenheiro de software é muito útil que no início todos definam os requisitos básicos gerais, reunidos em uma reunião, e também se divida, por exemplo, deve-se planejar a execução do software em módulos de maneira modular, para que um desenvolvedor possa implementar sua parte, outro desenvolvedor possa desenvolver sua outra parte, outro engenheiro de software execute um outro pedaço do software, e que no final, por o código ser bastante modular, eles consigam facilmente juntar tudo, testar e, enfim, executar. Então, isso realmente não é muito pensado nas empresas, mas é extremamente útil que o software seja modularizado, que possa ser muito bem unido e executado de formas divididas, vamos dizer, delegadas, Porque cada desenvolvedor vai ter ali a sua tarefa de fazer sua parte do código. E pensando mais em hands-ons também, em exemplos desse software engineering, também business model, que business model, modelo do negócio. Então muitas vezes isso é mais importante para quem for conversar diretamente com o cliente, tentar extrair o máximo possível de quais são os requisitos que ele deseja, que ele está buscando, e os mais importantes. Também pensar em buscar os requisitos que às vezes o cliente não fala, mas poderiam ser muito úteis para o cliente. Conversar se ele vai querer essas funções, se ele vai querer essas tecnologias no software final. Então acabar vendendo mais também, E quanto mais complexo um software, mais caro pode cobrar nele. E deve, até questões de gestão, questões estratégicas, questões da sustentabilidade da empresa. Mas então, por exemplo, um exemplo de um requisito o cliente pode passar batido. Ele fala, eu quero relatório final de vendas. Aí o desenvolvedor ou quem estiver conversando com ele fala assim, mas você também quer inteligência artificial nos dados de vendas seu? Por exemplo, se a empresa acumula dados sobre
quais produtos venderam mais ou menos. E se utilizar a inteligência artificial para tentar verificar padrões de nos próximos 3 meses quais produtos vão vender mais. Ou seja, já embutir ciências de dados na engenharia de software. Isso acaba ocorrendo, pelo menos a um certo nível básico. Ocorre bastante de engenheiros de software usarem técnicas de machine learning, de dados, mas isso pode ser melhor explorado. Outros requisitos, se por exemplo um cliente quer um sistema, vamos dizer, fácil de usar para os seus colaboradores, um sistema de gestão, controle fornecedores, controle funcionários, auxiliar a contabilidade. Mas e se o desenvolvedor conversar com contadores para já buscar embutir no software funções matemáticas, equações matemáticas que já calculam, já realizem alguns cálculos de imposto de renda, de faturamento, rentabilidade, de lucro, ou até se conversar com pessoas da administração para já usar equações que calculam, por exemplo, o ROI, Return on Investment, que são números para investidores. Então buscar números assim para contadores e investidores já é uma coisa que o cliente pode possivelmente ele não vê, não define como requisito, mas pode ajudar imensamente no negócio. Então é um business model, né? Ali você está criando um modelo mental, um algoritmo, enfim, um requisito não funcional ou funcional. Porque o modelo é isso, vamos supor, é um algoritmo. O modelo é uma linha de raciocínio lógica do que deve ser executado no software, ou em alguma coisa, algo que deve ser executado em uma ação. Mas aí de forma abstrata, porque ainda é um pensamento, é um modelo. Então pensar em modelos de negócio, por exemplo. Ou seja, depender do nicho, do modelo, se é uma empresa de indústria, se é uma empresa de comércio, de um certo setor específico, a depender desse setor, podemos pensar em modelos, ou seja, em algoritmos que vão auxiliar bastante esse modelo e colocar esses algoritmos no software para entregar para o cliente. Ademais, após termos falado após tudo isso, claro que isso depende do gestor cobrar seus colaboradores pelo menos uma produtividade mínima, mas também no mundo atual, como acaba sendo bastante competitivo o mercado de computação, porém também bastante acaba sendo um mercado muito importante em todo o mundo, em todo o Brasil, e com o tempo tende a crescer muito mais, até por mais empresas passarem a usar mais robôs, mais IoT, também podem querer mais softwares, mais ciência de dados sobre os números, os dados que os robôs geram, até a produtividade, ou querer identificar quais robôs quebram. Então o mundo se torna mais e mais tecnológico. Logo, esse mercado da computação se torna mais e mais importante, mais competitivo, o que vai exigir mais trabalho com foco. Então, também é muito importante o líder dos engenheiros de software dizer para sua equipe para não buscar funcionalidades que não agreguem muito valor, ou que o cliente realmente não tenha pedido, ou que, vamos supor, se um desenvolvedor teve uma ideia de uma funcionalidade muito boa, isso deve ser comunicado ao cliente para ver se ele realmente vai querer implementar, porque senão de que adianta gerar um código que execute uma tecnologia, eu chamo código de tecnologia, mas é uma função que o software executa muito interessante, mas se o cliente não quer pagar por isso, de que adianta fazer isso antes, depois ter que pagar. Então deve se comunicar aos clientes essas ideias novas. É bom que haja ideias novas, pensadas para o modelo específico, para o setor específico da empresa, do cliente. Por exemplo, se for um comércio, ele querer funções que calculem os lucros, ou se for uma indústria, funções que pensem, que ajudem a otimizar o estoque, porque uma indústria produz produtos físicos, ela vai estocá-los em algum lugar, ela não quer ter muito estoque porque gastaria com muito terreno, também
também não quer ter pouco estoque para acabar não tendo produtos para suprir, para vender rápido. Então tem que ter algum estoque. E podemos pensar mais um exemplo na prática de engenharia de software com métodos ágeis. Por exemplo, você pensar na sua vida, quais são os seus requisitos que deve ter. Você quer sempre progredir na carreira, você quer manter um certo padrão de saúde, você quer atingir certos objetivos pessoais ou profissionais, acadêmicos, diversos. Então, vamos supor, você tem seus requisitos. Então aí você vê, inclusive, o quanto que esse assunto dessa disciplina é essencial e é imensamente útil para a sua pessoa, até inclusive na sua vida pessoal, não apenas profissional. De definição de requisitos, engenharia de software, de pensar nos requisitos do negócio da empresa, os requisitos do setor específico. Isso é imensamente importante e deve-se ter sempre planejamento, inclusive planejamento de dias tarefas a testar periodicamente como está o software, se o cliente aprova essas funcionalidades, se não vai querer modificá-las, para então seguir e executar outras funcionalidades. E podemos dizer que o planejamento é uma das palavras-chave, e o planejamento aliado à criatividade é mais importante do que o próprio conhecimento de codificação, ou seja, de desenvolvimento específico de linguagens, como Java, Ruby, Go, em que hoje em dia há diversas linguagens, né? Enfim, até variações, tipo o Java antes usado em mobile, agora derivou o Kotlin. Esse planejamento e projeto essencial.